aqueles que não forem respondidos, nós enviaremos as respostas por e-mail depois na sequência. Tudo bem? Juan, é contigo. Beleza, bom dia a todos. Eu só queria, se vocês puderem, por favor, confirmar no chat se o áudio, o vídeo, a imagem, está tudo certo, só para a gente validar e dar continuidade. Beleza, já recebi algumas confirmações aqui. Beleza, ótimo. Então tá. Eu vou falar um pouco sobre os conceitos da lei, né? O que ela aborda, o que é a lei, né? Exatamente, para quem não tem conhecimento também. E também vou falar um pouco do que as empresas precisam fazer na prática, né? Para buscar o compliance, né? A adequação com essa lei, tá? Esse evento está sendo gravado também, a gente pode posteriormente enviar para vocês, tá? Se necessário. E no final a gente vai responder as perguntas, né? Como o Jung já comentou, né? O meu nome é Juan Batista, tá? Eu sou especialista em segurança da informação e sou também DPO, né? Atuando aí com as normas de privacidade, a LGPD e GDPR também, que é a norma europeia, tá? Então vamos lá, a LGPD, né? O que é a LGPD, né? Falando bem o conceito dela, para que ela foi criada. Então a LGPD ela tem como objetivo principal proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? O que quer dizer essa frase bonita, né? Esse conceito? Basicamente é proteger a privacidade das pessoas, né? Das pessoas físicas. Conhecida como titular dos dados, né? Quem é o dono do dado segundo a LGPD, é conhecida, né? Tem o termo de titular dos dados. Então, o grande objetivo da lei é proteger a privacidade dos titulares, né? De nós pessoas, né? Como cidadãos, tá? Essa lei ela entra em vigor agora em agosto de 2020. Quais empresas precisam se adequar? Né? Isso é uma dúvida também uma pergunta, né, que é muito uma coisa que é muito questionada pelas empresas, né, pelas pessoas que começam a ouvir sobre a lei e eles pensam, pô, mas será que a minha empresa precisa se adequar, né? Então a gente pode ver que todas as empresas que exercem atividade no Brasil, elas devem se adequar, né? Por que todas as empresas? Porque a lei refere-se a qualquer proteção, né, a qualquer dado pessoal, né? Então ela quer a proteção e a privacidade de qualquer dado pessoal, né? Serve para dados de funcionários, fornecedores, clientes, né? Então, quando a gente está falando de dado pessoal, independente do ramo, da função, atividade da empresa, se ela trata um dado pessoal, ela precisa estar em compliance, né? E por que a gente pode deduzir que todas as empresas precisam estar em compliance? Porque, né, dificilmente a gente consegue imaginar uma empresa hoje que consegue exercer suas atividades sem tratar um dado pessoal, né? Até mesmo, por mais que se ela não tiver nenhum cliente, ela tem colaboradores, ela tem fornecedores, cadastros, né? Então, dessa forma, a gente pode ter como conceito que todas as empresas precisam estar adequadas. Se me permite, isso é uma questão recorrente que chega para nós. Principalmente no caso de empresas que não têm operações com consumidores finais, né? O meu produto, principalmente o meu produto, não é vendido ao consumidor final. Então eu não mantenho um cadastro de clientes, pessoas físicas ou coisa do tipo, né? Eu estou no meio da cadeia, meu produto é destinado para um integrador, por exemplo, que vai vender um atacadista para um varejista até chegar no cliente final. Não importa, não existe exceção, né? Mesmo que você não tenha um cliente pessoa física lá no final da sua cadeia, você tem, por exemplo, todos os dados pessoais dos seus
funcionários, seus colaboradores para serem protegidos, e aí nós temos uma necessidade prevista pela lei. Exatamente. Até já aproveitando, né, a gente pode até conduzir dessa forma mais, né, talvez um bate-papo. Eu vi que tem uma pergunta ali sobre o operador, né? Então, foi uma questão feita, mesmo o operador vai precisar estar em compliance, né? Exatamente, o operador, que é um conceito da lei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas só adiantando um pouco, o operador, que é quem vai tratar o dado mesmo sem ter coletado, né? Ele recebeu esse dado de uma empresa que já coletou previamente, por exemplo, ele também vai precisar estar em compliance da mesma forma, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, beleza, vamos seguir aqui. Agora, aqui alguns... Deixa eu só mudar o slide aqui. Está travando. Está acontecendo algum delay e demora para trocar o slide aí para vocês? Dar andamento aqui nos conceitos e depois a gente volta, ok? Áudio ok? Beleza, então tá. Então, falando aqui sobre dado pessoal, né? O que é um dado pessoal, né? Que a gente fala tanto, né? O conceito da lei é proteger os dados pessoais, né? Privacidade de dados pessoais e tudo mais. Então, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, um dado pessoal é qualquer informação relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável. Considera-se informações diretas como nome, e-mail, RG, CPF, fotos, né, e qualquer outro tipo de dado que você consiga identificar diretamente a pessoa. Também existe o conceito de informações indiretas, tá? Como, por exemplo, endereço, placa do carro, geolocalização. Ou seja, são dados que você precisa correlacionar com alguma outra informação para poder chegar até a identificação de uma pessoa, né? Então, se a gente tem um nome, por exemplo, ou um CPF, ou um RG, a gente tem a identificação da pessoa de forma direta. Eu já sei quem que é aquela pessoa. Agora, se eu tenho na mão um endereço ou uma placa de carro, por exemplo, para eu saber de quem que é aquele carro, eu tenho que fazer uma consulta no caso do carro, poderia ser no sistema do Detran, né? E aí eu, através de uma correlação com os dados que estariam no sistema do Detran, por exemplo, eu conseguiria identificar quem que é o dono daquele carro. Dessa forma, passa a ser considerado um dado pessoal perante a LGPD. Tá bom? Também tem o conceito de dados sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis, que são dados que podem ser usados para causar dano ao titular, tá? Como, por exemplo, dados de raça, etnia, religião, sexualidade, opinião política, dados genéticos, né? Dados relacionados à saúde. Então, são dados que, a partir de um uso indevido, né, por alguém malicioso, por exemplo, ou alguém que possa causar algum tipo de preconceito com uma pessoa por causa da sua opinião política, por exemplo, né, e possa causar um dano nessa pessoa, né, o dano pode ser um dano físico ou um dano moral, né, como, por exemplo, o preconceito mesmo. Então, tudo que pode causar dano a um titular
considera-se dados sensíveis, tá? E por que existe esse conceito de dados sensíveis? É porque para fazer a proteção e trabalhar com questões de privacidade, quando a gente está falando de dados sensíveis, os níveis de proteção precisam ser muito maiores, porque a criticidade é muito maior, né? E dessa forma, também, consequentemente, questões de penalizações também são maiores, tá? Também temos o conceito de tratamento de dados. Tá? O que é um tratamento de dados? É toda operação realizada com dados pessoais, desde a coleta até a eliminação, né? Então, o fato de você coletar um dado, armazenar o dado em algum local, transferir esse dado, eliminar, né? Tudo que você faz com um dado pessoal é considerado um tratamento. E todo o tratamento precisa ser feito de acordo com as regulamentações da lei. Aqui a gente tem uma imagem, deixa eu pegar até um apontador aqui. Vocês estão conseguindo ver o meu apontador na imagem? Ah, beleza. Então, essa imagem ela é um resumo de como ficaria a arquitetura das empresas, juntamente com o titular, DPO e autoridade supervisora. Tá? Como funcionaria isso aqui na prática? Né? Vamos supor que um titular, né, uma pessoa, né, qualquer, foi até uma loja ou, por exemplo, acessou um site, sei lá, um e-commerce, e para ele fazer uma compra de algum produto, ele precisa se cadastrar, certo? Então, ele foi lá e fez o cadastro. Botou lá nome, CPF, RG, e-mail, etc. e tal. Esses dados foram enviados para a empresa. Nesse momento, a empresa passa a ser chamada de controlador, tá? Então, ela vai ter a função de controlador, porque foi ela que coletou esses dados do titular. Essa empresa que coletou os dados, chamada de controlador, possivelmente ela pode compartilhar esses dados com uma empresa terceira, talvez uma empresa de meio marketing, né, uma agência de marketing, ou então uma contabilidade, enfim, qualquer empresa terceira, ou então até mesmo um banco de dados que fique na nuvem, né, já é considerado um operador, né? O que é o operador? O operador é quem trata dado pessoal em nome do controlador, certo? Então, o controlador é o responsável pelo dado, porém ele transferiu para um operador A, que é um banco de dados na nuvem, por exemplo. Essa empresa ela tem as suas responsabilidades com relação à segurança da informação, e também o controlador ainda é o responsável pela questão de proteção e privacidade desse dado que ele coletou do titular. Tá? E aí a gente pode ter pode existir operador B, operador C e por aí vai, e ainda podem existir suboperadores. Né? Esse é o que acontece na prática. Fiscalizando tudo isso, existe a autoridade supervisora, né, conhecida como a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade ela é a responsável por fiscalizar todo o cumprimento da norma, né, nas empresas, e ela vai ter como intermediação, para ela chegar nessa empresa, ela vai ter a intermediação do DPO, né? Que é uma função criada, que precisa ser criada, que todas as empresas vão precisar ter, né? Alguém com um cargo ou função, papel, né? De DPO, né? Na LGPD conhecido como encarregado pela proteção de dados, mas é mais conhecido como DPO, né? Que vem do termo da GDPR. O Data Protection Officer.
Esse DPO, toda empresa, a partir de agosto de 2020, vai precisar ter a nomeação de uma pessoa que é o encarregado pela proteção de dados. Tá? Essa pessoa ela pode ser alguém interno, alguém que já faça uma outra função e concentre mais a função de DPO junto. Pode ser uma pessoa que você contrate somente para ser DPO, ou pode ser alguém terceiro, tá? Que inclusive é uma recomendação que existe, que seja alguém terceiro, para evitar influências internas, né? E não haver sobreposição de interesses, tá? Dentro da empresa. Porque esse DPO, ele vai ser quem vai passar todas as informações da empresa, inclusive violações que houver, ele que vai contatar a NPD para tratar questões relacionadas à violação de dados, relatório de impacto que precisa realizar e tudo mais. E esse cara também vai fazer a intermediação entre o titular de dados e o controlador. Né? Quando o titular quiser entrar em contato com o controlador para obter algum direito seu sobre os dados que ele tem armazenado, ele vai entrar em contato com o DPO, né? E o DPO que vai fazer esse meio campo. Aqui algumas sanções, tá? Que a lei prevê. Então, a multa, né? Falando em valor monetário, é uma multa que pode chegar a 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões, tá? O que chegar primeiro. Outras sanções também é a questão de bloqueio dos dados pessoais envolvidos na infração, eliminação dos dados pessoais na infração. Então, você pode ter os dados que houve violação, esses dados eles podem ser bloqueados, pode ter uma determinação da NPD que você não trate mais esses dados pessoais, e também pode ser que ela mande você eliminar esses dados. Tá? Então, infrações aqui bem sérias, né? Mesmo que não são valor monetário, mas um impacto bem grande. Né? Pessoal, eu estou vendo que tem bastante gente fazendo perguntas. Eu vou pedir para vocês deixarem para fazer as perguntas tudo no final, para que a gente possa ter o controle e consiga responder, ver pelo menos, né, todas as perguntas. Senão ela vai ficar no meio de comentários e a gente vai acabar passando batido, tá bom? Beleza, então a gente viu o que é a lei, alguns conceitos dela, né, sanções, mas e aí, o que a empresa precisa fazer, né? O que as empresas, que tipo de processos as empresas precisam mudar ou realizar dentro né, para poder estar em compliance? Uma das exigências da lei é que você tenha um inventário de dados, tá? Tanto o operador quanto o controlador devem manter registro das operações e tratamento de dados pessoais que realizarem. É um processo realizado para manter registro de operações, fluxo de dados entre controlador e operador. Então, todo o fluxo de dados pessoais que entra na empresa é armazenado em algum local. Depois ele é transferido para um operador, por exemplo. Todo esse fluxo, todo esse contexto precisa estar documentado através de um inventário de dados. Tá? Inventário esse que pode ser solicitado a qualquer momento pela ANPD. Bases legais para tratamento. Né? O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se estiver de acordo com algumas hipóteses. Tá? Então, existem algumas bases legais para que você possa encaixar o seu tratamento de dados. Então, a lei não quer que você não quer proibir o tratamento de dados, né? Não quer que as empresas agora não coletem mais dados pessoais de clientes, por exemplo, ou de fornecedores, de ninguém. Ela apenas quer regulamentar. Essa regulamentação quer dizer que você, para começar a tratar um dado pessoal, seja ele coletar, armazenar, transferir,
você precisa fazer isso de acordo com alguma base legal, né? Ter algum objetivo nesse tratamento. Então, existem várias bases legais, tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada uma aqui, porque a gente não tem tempo hábil nesse momento para isso, mas só para a gente saber que existem várias bases legais na qual você precisa deixar o seu tratamento de dados de acordo com pelo menos uma delas. A mais conhecida é o consentimento, onde você pede para o titular do dado se ele autoriza você tratar aquele dado pessoal, tá? Mas existem várias outras. Também existe o relatório de impacto, que é um relatório que a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados. Tá? Então, a qualquer momento, a ANPD pode solicitar à empresa que ela elabore um relatório de impacto sobre um tratamento de dados pessoal que ela realiza. Tá? Esse relatório de impacto, basicamente, é uma análise, né, sobre a criticidade daquele tratamento. Então, por exemplo, se vamos pegar um ponto extremo, né, onde você coleta, por exemplo, dados de saúde, né, um hospital, uma clínica, por exemplo, e você tem dados sensíveis armazenados. Isso pode causar um alto impacto ao titular se você tiver alguma violação, né? Então, provavelmente você vai precisar fazer um relatório de impacto. Existem alguns direitos do titular dos dados, né? Então, ele tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular, por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição. Então, existem vários direitos, tá, que o titular tem de obter do controlador. Então, pode ser direito de acesso à informação, direito de oposição, direito de portabilidade, né? Tudo isso as empresas vão precisar ter meios para fornecer esses direitos para os titulares. Também sobre o tema segurança da informação, tá? O artigo 46 da lei deixa bem claro que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado. Então, em resumo, as empresas vão precisar elevar o seu nível de maturidade em segurança da informação, né? Elas vão ter que apresentar provas de que elas têm meios de proteção e de segurança atualmente, né, no ambiente computacional. Resposta a incidentes, tá? O controlador ele deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular também a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, na prática, ficaria mais ou menos assim. A gente tem o processador, que seria, por exemplo, um banco de dados que fica armazenado na nuvem. Se esse cara tiver um problema de violação, ele tem que notificar o controlador sem demora indevida. Esse controlador tem até 72 horas para fazer a notificação para a ANPD e, dependendo da gravidade da violação, esse controlador precisa notificar todos os titulares envolvidos na violação. Então, se você teve um vazamento de dados de 1 milhão de pessoas, você vai, dependendo da gravidade, você vai ter que notificar 1 milhão de pessoas para que elas estejam cientes daquela violação, por exemplo. Aqui só passando rapidamente alguns casos reais, tá? A gente já está apertado no tempo aqui devido a alguns problemas técnicos que tivemos, né? Mas vamos dar uma passada rápida aqui nos casos, só para a gente ter uma ideia, né, do que pode acontecer e o que já está acontecendo, inclusive, né? Então, esse caso aqui, um problema de vazamento de dados da Atlas Quantum, a gente pode ver que já teve uma multa de 10 milhões em indenização, sem mesmo a LGPD estar em vigor, né? O próprio Ministério Público aplicou essa indenização devido ao vazamento, tá?
Outro caso também aqui é uma multa de 7 milhões para a Drogaria Araújo, que foi uma multa simplesmente pelo fato de tratamento inadequado, né? Ou seja, eles estavam pedindo o CPF do cliente na hora da compra e condicionando o envio do CPF a descontos, né? Então, pedindo, se me der o CPF eu te dou um desconto, por exemplo. Mas esse tratamento não tem base legal nenhuma, por exemplo, né? Então, a gente pode ver que mesmo sem haver nenhum tipo de vazamento, né, de incidente de segurança, somente pelo fato de fazer alguma coisa de forma inadequada, já houve também uma multa pesada aqui, sem mesmo a LGPD estar em vigor, né? Um outro caso aqui de uma multa que aconteceu na Europa, né, que daí foi a própria GDPR mesmo que aplicou. Então, 250 mil euros para a empresa La Liga, que é a Liga de Futebol Espanhola, simplesmente porque ela tinha irregularidades de tratamento de dados pessoais no seu aplicativo, né? Então, um outro caso aqui também sem haver nenhum tipo de incidente de segurança, somente pelo tratamento inadequado já houve uma multa pesada aqui para a empresa, né? Outro caso aqui também, tá? 2 mil euros simplesmente porque a empresa não respondeu um titular de dados dentro do tempo limite, né? Então, provavelmente alguma pessoa entrou em contato pedindo para exercer algum direito que ele tem e a empresa não respondeu dentro do tempo adequado, né? Simplesmente por isso, essa pessoa fez uma denúncia na autoridade da Europa, autoridade supervisora da Europa, e por causa de uma pessoa, um titular, a autoridade já deu uma multa para a empresa de 2 mil euros. Tá? E aí a gente vê aqui, né, essa frase a gente ouve muito assim nos clientes, né, há uma dúvida muito grande, né? Mas a LGPD não vai pegar. Será mesmo, né? Principalmente quando o projeto de adequação precisa subir para uma diretoria ou quem vai patrocinar esse projeto, né? Então há muito essa dúvida. Mas a LGPD será, né? A LGPD não sei se vai funcionar dessa forma mesmo. Será que as empresas realmente vão ter que fazer todas essas mudanças, né? E aí quando a gente vê casos como esses, a gente já começa a ter uma visão um pouco diferente, né? Que, eu acho que vai mesmo, né? Olha só, uma notícia. Procon de São Paulo já permite reclamações de violação de dados pessoais. Então, né, tem um print aqui da tela de fundo. Quer dizer o quê? Uma pessoa, um titular, um cidadão qualquer, já pode entrar no portal do Procon e fazer alguma denúncia ou abrir algum incidente relacionado a tratamento de dados pessoais, tá? Isso já está em execução, não é uma previsão, não é um projeto, isso já está funcionando, tá? Procon de São Paulo. Então, quer dizer, se hoje uma pessoa vai numa loja de São Paulo, num comércio, por exemplo, um varejo, e quando ela vai fazer a compra, o atendente pede o CPF sem nenhum motivo, né? Simplesmente pede o CPF para fazer o cadastro e vai dar um desconto naquele caso, né? Igual o caso da Drogaria Araújo. Esse cara, ele já pode, ao sair da loja, fazer uma denúncia no Procon, tá? Sem mesmo a LGPD dele estar em vigor, tá? Que, na verdade, se a gente for pensar, a LGPD ela já está em vigor, ela só vai começar as sanções em agosto, né? Mas a gente já tem que estar buscando o caminho para adequação, que é uma coisa que o Procon já está fazendo. E aí um outro caso que a gente vê aqui também, muito legal, né? A Droga Raia, né? Uma das maiores redes de farmácia aí do Brasil, já está com um processo de obter consentimento do cliente, né? Então, quando o cliente faz uma compra lá, para ele cadastrar os dados, quando ele passa os seus dados, ele dá o seu consentimento em alguns itens. Então, ele pode dizer, olha, comunicação e marketing por SMS, não quero, né? Então, ele disse lá, não aceito. Por e-mail, não aceito. Por telefone, não aceito. Então, ele só aceitou programa da indústria e de uso contínuo, né? Talvez seja um programa de pontuação, alguma coisa nesse sentido.
Esse é um programa que muitos laboratórios, né, farmacêuticos têm para pessoas, para pacientes, pessoas, né, que têm uso contínuo de medicamentos, né? Exato. Em função disso, é claro que o cara vai ter interesse, né, porque ao se cadastrar nesse programa, que é uma espécie de programa de pontuação, de milhagem, né, ele tem desconto na aquisição de medicamentos direto do laboratório. Né? Exato, e para ter esse desconto, para ter esse programa ativo, ele precisa ter os dados cadastrados lá, né? E aí eles já fizeram um termo de consentimento para que o cara, beleza, eu vou tratar os seus dados somente para isso, com essa finalidade específica. Eu não vou te mandar propaganda, não vou te mandar nada, se você não quiser, né? Então, um ponto que é legal pensar também é o seguinte: para chegar nesse ponto de já ter isso lá no varejo, quer dizer o quê? Que toda a equipe, todo o corpo de funcionários provavelmente já passou por um treinamento, né? Uma capacitação com relação à proteção e privacidade de dados, que é uma coisa também exigida pela lei. Porque para o atendente fazer essas perguntas e solicitar essas informações para o cliente, esse atendente ele tem que ter conhecimentos, né, da LGPD, ele tem que estar ciente do que é a lei, e tem que ter conhecimento básico de proteção e privacidade de dados. Antes que o Meran assuma o posto, só para complementar essa dúvida que aparece sempre sobre se a lei pega ou não pega, né? No Brasil, infelizmente, nós temos muitos casos de leis que não pegam, né? A leitura que a gente faz é assim: independente de eventualmente haver um atraso na implantação e daqui a pouquinho sair uma alteração na lei prorrogando a entrada em vigor, não vai ter como escapar, seja agora em agosto ou numa eventual prorrogação, que nós vamos nos obrigar a isso, nós vamos, não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Isso está assim na Europa, não tem como voltar. Então, eu acho que é um horizonte, um cenário que nós não deveríamos nem considerar, né? Até porque se não for em agosto, será um pouquinho para frente, mas não teremos como escapar dela. Né? Meran, contigo. Bom dia a todos. Então, como o Jung falou, meu nome é Meran, sou consultor e auditor da área de segurança. Dando continuidade no que nós estávamos comentando, aproveitando a última coisa que Jung falou, né, e Juan também comentou, independente se LGPD pega ou não pega, LGPD pode ser uma coisa nova, mas privacidade de dados pessoais não é novidade. Então, como foi mostrado, nós temos vários canais, já tivemos vários problemas para poder detectar e verificar se estamos cuidando. Por isso que até as normas do NBR 27001, quando a gente falava de segurança da informação, nós temos agora 27701, que fala de segurança da privacidade. Nós estamos mais preocupados com privacidade de dados do que segurança da informação propriamente dito. Bom, como é que nós podemos ajudar vocês nesse sentido de verificar essas questões que foi comentado, né? Nós temos então uma metodologia, tem algumas etapas que eu quero falar bem rapidamente dessas etapas, né? Inicialmente, nós temos que fazer um levantamento da toda a estrutura da empresa para ver questão das contas, classificação de informações, se tem governança de dados. Então, inicialmente, nós vamos tentar estabelecer junto com vocês uma estrutura de prestação de contas. Se a empresa já tem, nós só vamos verificar como está, se está aderente à LGPD ou não. Vamos definir e planejar esse projeto, conduzir com vocês e vamos fazer um gap analysis. O que é esse gap analysis? Nós vamos fazer um diagnóstico, que seria uma fotografia da empresa de vocês com relação dos itens pertinentes de dados pessoais presentes no LGPD. Como eles estão, se estão anonimizados, não estão anonimizados, se estão armazenados corretamente, se vocês têm termo de consentimento de dados, como foi comentado, ou não tem. Tudo isso faz parte dessa etapa que nós chamamos de diagnóstico ou gap analysis. Em seguida, nós vamos trabalhar com inventário de dados. Nós vamos saber quais dados já estão sendo tratados, estão no tratamento correto, esses dados mesmo, dados nos servidores, na infraestrutura lógica e física, e também dados que fazem parte de papéis. Né? Nós temos
armazenamento físico de algumas informações, nós também temos que averiguar isso, né? Fazemos uma auditoria de dados, fluxo de dados, né? A partir disso, nós vamos desenvolver, então, políticas, alguns procedimentos, vamos revisar. Você pode até perguntar, pô, a nossa empresa já tem essas políticas, já temos esses procedimentos. Que ótimo que vocês têm esses procedimentos. Nós vamos verificar se esses procedimentos estão aderentes à licitação, o que a licitação está pedindo. Se não forem aderentes, faremos algumas recomendações, também poderemos ajudar a reescrever ou reelaborar esses procedimentos, para eles ficarem aderentes, conforme a ANPD vai pedir e conforme o relatório de impacto de privacidade vai ter que ser depois emitido, será acompanhado por um DPO. Tá? Vamos criar os mecanismos necessários de proteção de dados, porque a partir desse diagnóstico, a partir dos inventários, vai precisar fazer alguns planos de ação, vão ter que ser conduzidos. Esses planos de ação vai ser criado a partir disso, alguns mecanismos de proteção de dados, algumas medidas, novos procedimentos, talvez novas ferramentas, novas tecnologias tenham que ser utilizadas. Nós vamos também sugerir a adoção dessas ferramentas, reescrever os procedimentos ou elaborar os mecanismos necessários. A partir disso, nós temos que disseminar essas informações que foram levantadas e comunicar. Então, treinamento interno faz parte também desse processo. Então, nós vamos disseminar, divulgar internamente entre todos os departamentos, colaboradores daquela empresa, e finalizamos auditando novamente, porque a auditoria é algo contínuo, não posso fazer somente uma vez no diagnóstico. Eu fiz um diagnóstico, eu tenho que verificar agora se tem novos nichos, tem novos dados pessoais, se tem novos planos, e monitorar continuamente para que sempre fique aderente. Então, isso é a metodologia que a gente está utilizando para poder ajudar as empresas a ficarem de acordo com a lei. O que a empresa, nesse caso, precisa fazer, então? Essa metodologia, o que a empresa poderia fazer? Então, inicialmente, tem que fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico que nós chamamos de diagnóstico de aderência, mostrar uma fotografia dos itens, partes concomitantes da empresa que estão de acordo ou não estão de acordo com a lei. A partir desse diagnóstico, nós vamos ter vários planos de ação, que nós podemos estar executando junto com a empresa, ou a empresa pode executar da forma que achar pertinente. Além disso, a empresa tem que contratar ou de forma interna ou terceira. Alguém está perguntando se podemos falar dos itens 1, 2 e 3 da proposta. Eu logo em seguida vou retomar, já que foi feita uma pergunta, vou retomar esse assunto. Precisamos então contratar o DPO, pode ser interno ou terceirizado, ter consentimento dos proprietários dos dados, nos seus formulários. O Juan apresentou inclusive algo parecido. Os meus dados têm que estar classificados. Eu preciso classificar para saber o que é um dado interno, o que é um dado sigiloso, o que é um dado sensível. A partir disso que eu tenho um plano de tratamento de dados. Eu tenho que garantir a segurança desses dados. Quando a gente fala garantir, a norma exige anonimização dos dados e pseudonimização dos dados. Eu estou colocando aqui de uma forma muito abrangente, nós estamos entrando em detalhes técnicos. E, obviamente, a gente precisa ter uma política de segurança da informação. Algumas pessoas outra vez me perguntaram, uma vez que a gente faz trabalho de LGPD, então não precisa ter mais política de segurança da informação. Se eu não tiver política de segurança da informação, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ter essa política de segurança da informação muito bem elaborada para poder servir de alicerce para fazer as outras coisas. Bom, vou atender a pergunta sobre repetir as etapas 1, 2 e 3. Então, primeiro nós temos que levantar essa estrutura de prestação de contas. Quando a gente fala de estrutura de prestação de contas, já estamos verificando se a empresa tem classificação de dados. Eu preciso saber se a empresa classifica seus dados, se a empresa tem uma política de segurança definida, se a empresa tem algum tipo de governança de dados estabelecido. Essa seria a primeira etapa. Na segunda etapa, nós vamos definir um projeto, que a gente pode chamar isso em vários nomes, junto com esse projeto, elaboração e designação de pessoas que vão acompanhar, que a gente chama de comitê de facilitadores do LGPD, né, a partir disso, porque esse trabalho todo não
pode ser feito por consultoria, sem envolver uma boa parte da empresa. Tem um trabalho imenso dentro da empresa que é conduzido e coordenado por nossos consultores, mas as pessoas internas da empresa fazem parte. Então, definir escopo para planejar esse projeto, é o momento em que nós vamos delegar algumas atividades e vamos coordenar e ajudar a empresa a fazer. A empresa tem liberdade, se quiser que a gente faça, executa boa parte ou que a gente coordene, mas nós vamos ajudar nesse sentido. E a partir tendo dados dessa empresa, classificação dos dados, nós vamos conduzir um gap análise bem detalhado. Esse gap análise é um diagnóstico de aderência, como falei. Então, nós temos 3 etapas que finalizam com diagnóstico daquela empresa. Espero ter esclarecido o que o colega falou. Aqui nós temos também uma outra pergunta dos funcionários de empresa. Uma pergunta técnica referente como podemos ter consentimento dos funcionários se não foi ele mesmo quem imputou os dados no nosso site. Bom, os casos, cada caso a gente realmente tem que colocar. Por exemplo, no site daria para colocar, assim que a pessoa entra, a ativação do cookies e dizer que nós estamos já coletando os dados. Isso é algo que a gente pode fazer, que sem isso, por exemplo, não pode ir adiante. Alguns sites deles fazem isso, né? Isso talvez seja uma das formas que daria para fazer. Né? Deixa eu ver se temos mais do que eu estava falando. A partir disso, não. E depois temos, acho que Podemos entrar agora nas perguntas. Ah, tá, vamos ver. Podemos agora entrar na parte das perguntas. Nós, evidentemente, não conseguimos responder todas as perguntas, tem muitas aqui, mas vamos responder algumas e depois, o que nós não conseguimos nesse momento, a gente responde por e-mail também. Vamos lá? Então, uma das perguntas diz que os softwares precisam ser adaptados à nova lei ou será apenas um processo mais burocrático? Por exemplo, possuímos ERP de uma empresa de outro estado, precisa ser adaptado para atender à nova lei. Na verdade, tudo precisa ser adaptado à nova lei. Não é tudo que coleta dados pessoais. A nossa maior preocupação é dados pessoais. Então, tudo que coletar dados pessoais precisa ser adaptado. Seja software, seja simples permissão de um servidor. Muita gente pergunta, se o servidor de AD precisa ser adaptado? Precisa. Tudo que você tiver dados pessoais precisa ser adaptado. Não sei se o Juan quer complementar. Não, é isso aí mesmo, exatamente. Quem vai ter que fazer essa adaptação no software é o proprietário do software, né? O que você, como cliente desse software, vai precisar adaptar é com relação a processos, né? Então, se você usa esse software para coletar um dado de um titular, por exemplo, seja ele cliente ou fornecedor, você vai ter que solicitar um ajuste nesse software para que, ao coletar esse dado, você, por exemplo, peça o consentimento, se for a base legal adequada nesse caso, né? Pergunta ali sobre o consentimento de nota fiscal. Vamos ver a próxima aqui. Peraí que tá vindo bastante pergunta. Deixa eu tentar ir na sequência. Só fazer um comentário aqui enquanto procura a próxima. Os projetos que envolvem o LGPD nós temos que pensar sempre que são projetos multidisciplinares. Nós temos visto aí, por exemplo, cada tipo de empresa de consultoria puxando a brasa para o seu lado, né? O pessoal da área do direito, por exemplo, o pessoal jurídico, né? Tem muitos escritórios de advocacia trabalhando em projetos da LGPD, tem focado isso muito especificamente nas questões legais jurídicas. Revisões de contrato, essa coisa toda. Já empresa de consultoria que tem um enfoque eminentemente na área de tecnologia da informação, já tem levado para esse outro viés da TI, assim por diante. A gente entende que a coisa não vai funcionar dessa forma. Os projetos dependerão de uma equipe multidisciplinar. Nós temos que ter envolvimento, sem dúvida nenhuma, envolvimento do jurídico, né? Existirão contratos variados que terão que ser revisados e adaptados de acordo com a lei,
Por exemplo, o próprio contrato de trabalho, né? A empresa tem com seus funcionários. Fatalmente, uma grande maioria desses contratos terão que ser revisados em função das normas da lei. Contratos com clientes, contratos com fornecedores, contratos com terceiros e por aí afora. Isso é um aspecto muito jurídico, né? E evidentemente que temos o aspecto de tecnologia de informação, desde o básico, né, de segurança dos seus servidores, e o básico do básico, né, por exemplo. Sim. O que é o básico do básico aí? Por exemplo, um firewall, um antivírus é o mais básico ainda. A gente fala estrutura mínima, tem que ter o antivírus, segurança mínima, então isso é o mínimo que tem que ter, né? Que, inclusive, na própria lei existe um artigo, né, que menciona isso. Então, as empresas precisam, na própria lei dizendo, as empresas precisam ter medidas técnicas e administrativas de segurança da informação. Exato. Então, uma empresa que não tem nenhuma medida, ela teve um problema de violação, a sanção, né, a penalidade que ela vai sofrer é muito maior de alguém que tem todas as medidas possíveis, mas por um acaso lá, por uma falha muito pequena, mesmo assim aconteceu um problema, um vazamento ou qualquer tipo de violação. Então, a penalidade vai ser muito diferente, né? Vai ser uma análise mesmo de um juiz, por exemplo, e ele vai levar em consideração essas informações, né? E, é claro, tem toda uma questão também de mudança de cultura organizacional, nesse negócio todo, né? Nós vamos ter que ter isso muito presente em todas as nossas revisões de processos internos, procedimentos variados aí, né? E isso, nós não temos dúvida nenhuma, afetará frontalmente a cultura das organizações. Até hoje nós não tínhamos grandes responsabilidades em relação ao tratamento desses dados, né? E a partir de agora é um cenário totalmente novo, um cenário que nós não estávamos acostumados, e muitas vezes um cenário que nós não conhecemos, que estamos pisando em coisas novas. Tem uma pergunta aqui sobre consentimento no caso de uma nota fiscal emitida por uma empresa. Ali tem dados do cliente e empresa. A pergunta é: como a empresa de auditoria iria prover consentimento do cliente indicado na nota? E que nesse caso, deixar claro que nenhuma lei sobrepõe outra lei ou tira a responsabilidade das outras leis. Então, os dados, na minha opinião, dados disponíveis na nota fiscal são dados amparados pela lei. Então, isso não tem o que fazer, na verdade. Não entra esses dados constantes na nota fiscal como dados pessoais. Agora, não... Deixa eu voltar um pouquinho, então, mudar o enfoque do auditor agora. O que acontece em qualquer empresa? Para você emitir uma nota fiscal contra um cliente, evidentemente que você tem que ter coletado os dados desse cliente e ele está guardado em algum lugar aí no seu servidor, né, para que você possa acionar e emitir a nota. Ponto. Isso é uma coisa. Esses dados que estão sob os seus cuidados, sob a sua guarda, é que você terá que proteger. Agora vamos para o passo 2. Emitir uma nota fiscal, né? E agora tudo eletrônico, então. Está lá no XML da nota fiscal. Essa nota fiscal foi emitida pelo sistema de nota fiscal eletrônica e, ao emitir, essa nota foi encaminhada para o destinatário. Quem recebeu essa nota lá na outra ponta, o meu cliente, por exemplo, se ele encaminhou esse XML, bom, mais prático ainda, o XML dessa nota fiscal emitida pela empresa do Juan contra a empresa do Meran foi para a contabilidade da empresa do Meran, que vai registrar, desculpem, que vai ter que contabilizar esse evento. Agora, vamos imaginar que alguém maliciosamente coletou esses dados. Onde é que ele poderia ter coletado esses dados? Ele poderia ter coletado esses dados lá na empresa do Juan, dentro do servidor dele, por alguma falha de segurança qualquer, ou poderia ter coletado esses dados lá na contabilidade, por exemplo, da empresa do Meran. Ora, tem como rastrear de onde é que esse dado foi coletado de maneira maliciosa devida? Até tem. Se a porta de saída desse dado para um uso não autorizado foi na empresa do Juan, ele vai responder. Agora, se o dado foi coletado de maneira maliciosa, de maneira indevida, na contabilidade da empresa do Meran ou na própria empresa do Meran, se a contabilidade é feita internamente, a responsabilização vai ser por conta dele. O que daria para amenizar? Né? A lei também fala sobre anonimização dos dados. Então, se esses dados estão no meu servidor, como o Jung falou,
está na contabilidade, a contabilidade tem essa responsabilidade de anonimizar esses dados. Já que eu estou com dados do cliente, eu tenho que pseudo-anonimizar ou anonimizar. Quer dizer que se entrar um invasor, mesmo que ele colete esses dados, ele não vai poder aproveitar e ligar a pessoa do Jung. Essa nota era da pessoa Jung, esse CPF do Jung, ou esse dado do Juan. Então, como o Jung falou, agora eu entendi a pergunta um pouco melhor, realmente a responsabilidade de onde foi comprovado o vazamento de dados. Essa é a responsabilidade. Então, a lei pede, onde está sendo armazenado, colocar esses mecanismos de anonimização e pseudo-anonimização. É obrigatório colocar. A legislação fiscal brasileira permite qualquer operação sem nota fiscal? Não permite. Ponto. Então, eu tenho que emitir a nota fiscal. Agora, a responsabilidade pelo dado é da onde o vazamento. Exatamente. E aí, só complementando, com relação ao consentimento, que daí a pergunta veio, né, falando sobre consentimento, pedir o consentimento para emitir uma nota. Só lembrando, pessoal, que existem são 10 bases legais no total, na qual você pode adequar um tratamento de dados. Esse tratamento de dado na nota fiscal, ele provavelmente não vai usar a base legal consentimento. Você não vai pedir o consentimento para um cliente para poder cadastrar os dados dele numa nota fiscal. Isso é uma outra base legal, por exemplo, cumprimento de obrigação legal, né, que você precisa fazer isso. Não é que você quer coletar o dado dele por algum motivo. Você precisa, por questões legais, daquele dado na nota fiscal. Então, você não vai pedir o consentimento, né? Você vai adequar esse tratamento em cima de uma outra base legal, tá? Vamos atender mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu estava aqui. Deve... Aqui, ó. Quando a coleta de dados é feita através de software de terceiros, como fica a responsabilidade? Nesse caso, vamos dizer assim, que você tem um software, né? Você é uma empresa talvez de e-commerce, e você usa um software de terceiro para fazer a plataforma de loja virtual e usa essa plataforma para fazer a coleta do dado. Bom, nesse caso, você é o controlador, porque você que está coletando, né? Você é o responsável pela coleta desse dado, e você está armazenando esse dado na empresa que é a responsável pela plataforma. Nesse caso, essa empresa ela passa a ser o operador nesse processamento. Então, você tem responsabilidade total como controlador e essa empresa também tem algumas responsabilidades como operador. Tá? Vamos ver o que mais aqui. O problema nesse caso é que a esquerda está comentando, né, sobre... Peraí. O problema nesse caso é que quem coloca os dados é o funcionário do RH que cadastra os dados do funcionário daquela empresa e não nossa. Os cookies autorização à empresa e não os funcionários dela. Eu não entendi muito bem a pergunta. Puder refazer essa pergunta, eu não entendi muito bem o que quis dizer aqui. Eu acho que a pessoa está afirmando que precisa ter cookies quando coleta dados. Na verdade, em qualquer website, quando você entra com os dados, você precisa colocar esse termo de aceito eletrônico do teu website, dizendo que você está coletando os cookies. E sem isso, não deixar passar. Porque se amanhã depois alguém entra e dizer, puxa, entrei no site da empresa, do portal, meus dados foram usados para tal finalidade, ele tem aceite que você realmente permitiu ter os cookies para poder agilizar. Né? Bom, vamos lá, outra pergunta. Quando o vazamento de dados pessoais é ocasionado por uma empresa terceirizada, contratada, se tivermos um acordo de confidencialidade que regule esse sigilo, a empresa ainda assim será solidária? Bom, é o caso lá da figura do controlador e operador, né? Você coletou como operador, transferiu esse dado para uma empresa terceira, para um operador. Você tem responsabilidade total ainda sobre violações que possam acontecer com esse dado, porque você é o controlador, você que coletou, que pediu isso, né?
Mas beleza, você coletou isso, enviou, e o problema aconteceu lá na empresa terceira. Bom, aí você ainda pode responder como responsável por esse incidente, porque você é o controlador. Porém, aí vai de ajustes nos contratos com operadores. Então, se você no contrato tiver deixando bem claro que esse operador, eu estou transferindo os dados para essa empresa, para você, né? Você fazendo um contrato entre você, controlador, com uma empresa operador, e nesse contrato você dizer, pô, eu preciso que vocês tenham medidas de segurança para evitar problemas e tudo mais. E aí essa empresa responde, tudo bem, nós temos medidas de segurança, nós seguimos todas as regulamentações da lei e tudo beleza. Nesse caso, quem for julgar esse processo, né, um juiz, por exemplo, ele vai levar em consideração. Olha, o controlador ele teve preocupações em garantir que esse operador, que ele contratou terceiro, contém, né, utiliza medidas técnicas de segurança e de proteção e privacidade de dados. Mesmo assim, houve um problema, o controlador não teve nenhum envolvimento com isso, beleza, talvez ele identifique que, nesse caso, o controlador está isento, né? Ou então, ao contrário, né? Chega num processo desse, na hora de fazer a investigação, o juiz vai talvez pedir essas informações, esse contrato de processamento, e você não tem nada. Você, como controlador, simplesmente transfere os dados e não tem nenhum tipo de auditoria em cima disso, né? Então, uma coisa também que é importante até mencionar, aproveitando a pergunta, o DPO das empresas, uma das funções dele é auditar as empresas terceiras que têm contratos de trabalho junto, né, como os operadores, e o DPO, uma das funções dele é fazer que os operadores estejam utilizando medidas de segurança, estejam fazendo o tratamento de acordo com a lei, e tudo de acordo com o necessário, né? Então, se você faz tudo isso da forma adequada, você provavelmente vai se isentar. Se você não faz, provavelmente você vai ter problemas, tá? Reforçando a figura do DPO perante da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, quem responde não é a empresa que está fazendo a auditoria, nem a empresa, quem responde é a pessoa física, chamada DPO. Eles vão querer que o DPO assine e depois o DPO responde. Então, só para deixar claro. A gente tem mais uma pergunta, uma pessoa que tem uma empresa de alimentação, tem vendas no site e contratos internos, não tem política de segurança de dados de nada. Apenas atendentes, computadores, antivírus, firewall, sistemas separados e sistema interno. Qual a melhor maneira de proceder? Nesse caso, não só no seu caso, no caso de pessoas que são pegos, digamos, de surpresa, a melhor coisa que você pode fazer é um diagnóstico. Então, inicialmente, a gente vai fazer aquelas 3 etapas, né? Verificar a tua estrutura de contas, tentar planejar, tentar designar as pessoas, que, a grosso modo, a gente chama isso de diagnóstico de aderência. Então, nesse caso, precisa fazer um diagnóstico para ver como é que está essa empresa, para a gente poder responder as outras coisas. A partir desse diagnóstico, aparece planos de ações, que a gente vai poder ajudar vocês, tá? Outra. Tá ao contrário, né? Tá para cima pelo para baixo. Tá. Outra. Estou indo certo? Ou estou voltando? Deixa eu ver. Aqui diz que o uso de ISO 27001 pode nos ajudar a criar essa política de segurança de tecnologia de informação na empresa? Sim. A base, na verdade, a base da criação da política de segurança de informação continua sendo 27001 e 27002 para certificação. O que aconteceu em agosto do ano passado, que foi aprovado 27701 com uma extensão de 27001 para que a segurança da informação seja não só a segurança da informação, e seja a segurança da privacidade da informação. Então, quem tem 27001 pode usar, sim, a base é a mesma. Só que agora a gente usa alicerces 27701 para poder mapear melhor dados pessoais. Beleza, vamos ver o próximo aqui.
Se a empresa fornecedora de software, que não é controladora ou operadora dos dados, precisar fazer alterações no software para atender a necessidade do cliente de adequação à LGPD. Essa adequação deve ser gratuita? Bom, não existe nenhuma regulamentação para isso, né? Mas parte do princípio que, por óbvio, o dono do software, ele vai ter que fazer essa adequação. Mas isso aí é uma discussão comercial. Vai Uma questão depender... comercial vai depender do contrato que você tem com o seu provedor. Né? Por isso que é importante, né, aproveitando, uma das etapas do trabalho de consultoria é fazer análise de contratos, né? Então a gente vai analisar, através da nossa equipe jurídica, se os contratos que a empresa tem atualmente com operadores se estão de acordo. Né? Inclusive esse aí do provedor do software. Exato. Vamos ver a próxima aqui. Se coletamos dados prestando serviço para uma empresa no Reino Unido, usando o sistema deles, coletando fotos, assinatura digital, etc. Qual nossa responsabilidade, sendo que não armazenamos os dados e somos apenas um operador, pelo que eu entendi? Deixa eu ver. Se coletamos dados prestando serviço para uma empresa no Reino Unido... Bom, aí já tem um aspecto, né? De repente, lá no Reino Unido, essa empresa tem que estar adequada ao GDPR. Usando o sistema deles, coletando fotos... Tá, aí uma coisa vai ter que ser analisado alguns pontos. Por exemplo, os dados que são coletados são de pessoas do Reino Unido. Se for, a gente já não estava falando de LGPD. Aí a gente já passa o assunto para GDPR. Né? Já muda um pouco. É parecido, mas tem algumas diferenças. Tá? E a GDPR, para quem não sabe, é a lei de proteção de dados da Europa, né, que já está em vigor, inclusive, há mais de um ano, e foi a lei na qual a LGPD se baseou. Né? Então, quando a gente está falando de atuação, coleta de dados, tratamento, qualquer coisa que se faça na Europa, nós temos que observar a LGPD, a GDPR, e não a LGPD. Tá? Mas se esse tratamento envolver empresas daqui, infraestrutura daqui, cidadãos brasileiros, são sujeitos LGPD também. Então, nesse caso, vale a pena ressaltar que tem que ser visto mais de perto, fazer um diagnóstico, verificar questões jurídicas contratuais para saber responsabilidades. Para entender qual é a profundidade dessa coleta de dados. Isso. E, assim, em resumo, né, o operador, assim, pelo que eu vi ali, você seria um operador. Mesmo sendo um operador, as responsabilidades são muito parecidas. As regulamentações que você tem que fazer, mudanças de processo, mudança de cultura interna, todos os itens, as atividades que precisam ser ajustado, mesmo sendo apenas um operador, você precisa fazer da mesma forma. O que vai ter pequenas diferenças, né? Mas não, você precisa estar em compliance da mesma forma. Deixa eu ver o que mais aqui. No caso, seríamos classificados como operadores. Nesse caso, nós não teríamos a necessidade de consentimento do dono do dado, bastando apenas garantir a segurança. Exatamente. Se você é um operador, não é você que vai obter o consentimento. Quem vai obter o consentimento é o controlador. Você simplesmente vai receber esses dados do controlador e vai garantir para o controlador que você, como operador, está tratando esses dados de acordo com as regulamentações da lei. Ou seja, você tem medidas de segurança, né, você tem o seu corpo, os seus funcionários estão treinados com relação à privacidade e proteção de dados, ou seja, eles não vão sair divulgando informações que não precisariam, por exemplo, né? Então você apenas vai garantir essas informações para o controlador, mas quem vai obter o consentimento é o controlador. Que mais? Como ficam as entidades públicas com a aplicação da lei? A entidade pública vai precisar ser adequada da mesma forma que empresas privadas. A única diferença é que entidade pública não tem a sanção de multa monetária, né? Aquela multa lá de 50 milhões ou 2% do faturamento não se aplica para órgãos públicos, tá? Mas todas as outras sanções se aplicam normalmente
e todas as regulamentações precisam ser seguidas pelos órgãos públicos igual às empresas privadas. O mercado está com algumas curiosidades, né, no âmbito da lei. E uma delas é como é que justamente os órgãos públicos, né, que tratam informações vão fazer para se adequar a isso. Né? Nós temos, confesso que está todo mundo muito curioso com isso. Né? Imagine, por exemplo, o Serpro, tá? Que tem tratamento de todos os dados aí, desde folha de pagamento dos órgãos públicos, aposentados, essa coisa toda. Mas por enquanto não nos cabe. Deixa eu voltar aqui na... Tem uma pergunta sobre... tem uma pergunta aqui que diz como desenvolvedor de ERP que não fica em nuvem, fica sempre no cliente, com que temos que nos preocupar de mudança no ERP? A possibilidade de parceria no sentido de sermos orientados por vocês e oferecemos consultoria a nossos clientes? Na verdade, existe bastante preocupação, porque o ERP que vocês estão fazendo, ele vai tratar esses dados. Então, eu diria que na fase de concepção do projeto, já no design, tem que ser revisto, tem que ser adequado, o ERP que está em funcionamento tem que ser revisado para saber como está tratando esses dados pessoais. Então, nós podemos ajudar vocês nesse sentido, de adequar esses dados e oferecer para clientes de vocês. Precisamos analisar, precisamos diagnosticar, ver quais são esses dados, e nesse caso a ERP seria com um outro serviço, apenas que não está no nuvem e sim está no cliente de vocês. E aí essa até seria talvez um ponto para conversar comercialmente, né? E aí você pode até, seria interessante você entrar em contato conosco aqui, pode ser por esse contato que está na tela, diretamente com o Jung, né? Então tem o e-mail dele ali, sobre a parte da pergunta que fala de parceria, né? Então seria interessante você entrar em contato ali por e-mail com o Jung, conversar com ele, para a gente analisar melhor e com certeza temos formas de ajudá-los e de alguma forma fazer alguma parceria. Assim. Eu acho que um grande resumo é assim, o primeiro e fundamental passo, sem dúvida nenhuma, é um diagnóstico, né? Esse diagnóstico é que vai dar a fotografia do que você é hoje, e em função dessa fotografia do que você é hoje, quando nós comparamos com as exigências da norma, aí sim é que nascerão os planos de ações para que se defina como é que se vai fazer as adequações necessárias. Pode ser que, eventualmente, o diagnóstico lhe dê uma fotografia no sentido de, olha, você está ok, está dentro da previsão da lei, você não precisa fazer nada para se adequar. Fazer uma alteração de determinado contrato já resolve, para quem não trata dados de pessoas físicas, por exemplo, ou daí para cima esse negócio pode crescer em volume de necessidade de trabalho que nesse momento a gente não tem como prever. Tá? Mas o diagnóstico é que vai dar essa perspectiva, né, do que você precisa fazer para se adequar. Vai ficar disponível o vídeo nos nossos canais, né?